Dia. Nós vamos começar hoje a nossa aula 31, lá na página 184, números decimais. O que são números decimais? Os números escritos com vírgula são chamados de números decimais. A representação desse número é feita por meio de uma parte inteira que fica localizada antes da vírgula e uma parte decimal que se localiza após a vírgula. Então, coloquei aqui a representação, a parte inteira antes da vírgula, após a vírgula, a parte decimal. A vírgula é usada para separar a parte inteira da parte decimal. Na página 185, nós temos a seguinte situação. Para confeccionar toalhas de mesa, Ana comprou um tecido com medida igual a 654 centímetros. De quais maneiras podemos escrever essa medida? Para responder a questão, vamos representar essa medida no quadro do sistema métrico decimal. Então, nós temos o número 654 centímetros. Então, 654 centímetros, representado na nossa tabela de sistema métrico decimal. No sistema métrico decimal, as medidas são representadas por meio de um sistema de numeração decimal. Observe. Então, nós vamos agora fazer transformações de unidade de medida. Nesse sentido aqui, que eu estou indo, a gente vai multiplicando por 10. Quando for fazer as transformações de unidade de medida. Nesse sentido aqui, eu vou dividindo por 10. Nós vamos usar muito essa tabelinha para transformar metros em centímetros, metros em decâmetro e assim por diante. Então, podemos representar a medida 654 centímetros de várias formas, como por exemplo em decímetros. Bem, para transformar centímetros em decímetros, dividimos por 10. Vou mostrar isso aqui na tabelinha de vocês. Eu vou pegar do centímetros para decímetros. Então, eu vou fazer esse sentido aqui. Quando eu faço esse sentido voltando, eu divido por 10. E como foi só uma vez, é só uma divisão por 10. Então, vamos pegar o 654 e dividir por 10. Dividir por 10, desloca-se a vírgula uma casa para a esquerda. O que significa isso? Esse número, ele tem vírgula, ele é uma parte inteira, mas não precisa aparecer, a vírgula está no final dele. A gente vai deslocar uma casa para a esquerda, essa vírgula. 65,4. 654 dividido por 10 é 65,4. Então, logo, 654 centímetros é igual a 65,4 decímetros. Eu transformei uma unidade de medida de centímetros para decímetros. De centímetros para decímetros, eu divido por 10. Agora nós vamos transformar os centímetros em metros. Para transformar em metros. Como um metro equivale a 100 centímetros, para transformar os centímetros em metros, nós dividimos por 100. Então, vou mostrar aqui na tabelinha. Agora, de centímetros, a gente vai no sentido da esquerda, nós temos que chegar em metros.
Então, a gente divide por um 10, depois divide por outro 10. Quando divide por um 10, nós já vimos que chega em decímetros. Quando eu divido por outro 10, nós chegamos em metro. A transformação de centímetros para metros, eu tenho que dividir por um 10, depois por outro 10, que é a mesma coisa que dividir direto por 100. Então, vamos dividir por 100. Dividir por 100, desloca-se a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, nós podemos representar dessa forma a divisão por 100 ou dessa forma aqui a divisão por 100. 654, já falei para vocês, todo o número inteiro, a vírgula está no final, não precisa aparecer. Nós vamos deslocar 2 casas para a esquerda, 1, 2. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda quando eu divido por 100. Logo, 654 centímetros é igual a 6,54 metros. Agora, nós vamos fazer algumas observações. Observe que 1 decímetro corresponde à 10ª parte de 1 metro. Então, 1 decímetro é igual à 10ª parte do metro. Então, eu pego 1 metro e divido por 10, que é igual a 0,1 metros. Ou 1 metro corresponde a 10 decímetros. 1 metro é igual a 10 decímetros. Então, eu peguei só a parte da tabelinha aqui, que tem o metros e o decímetros. Então, se eu vou no sentido, vou indo, que é da direita, eu multiplico por 10. Então, se eu pegar 1 metro aqui, vezes 10, 10 decímetros. E se eu voltar, que é o sentido da esquerda, eu divido por 10. Então, significa que 1 dividido por 10, 1 décimo, é igual a 1 metro. Então, 1 decímetros, eu tenho que dividir por 10 para transformar em metros. Agora, nós vamos observar de centímetros para metros e de metros para centímetros. Então, nesse sentido aqui para a direita, vezes 10 e outro vezes 10. Então, ou eu multiplico 2 vezes, assim, uma vez o 10, aí depois você multiplica outra vez o 10, ou eu multiplico direto por 100. 10 vezes 10 é 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, de centímetros para metros. Uma divisão por 10, nós já vimos, nós chegamos em decímetros, a transformação de centímetros para decímetros, eu tenho que dividir por 10 o número. E aí, chegando em decímetro, eu divido por outro 10, que eu chego em metros. Então, de centímetros para decímetros, divisão por 10. De decímetros para metros, outra divisão por 10. Então, para chegar dos centímetros até o metro, eu tenho que dividir por 100. Ou você pode dividir por um 10, e depois dividir o resultado por outro 10, ou dividir direto por 100. Então, 1 centímetro corresponde à 100ª parte de 1 metro. 1 centímetro é 1 dividido por 100, transformado em metros. Ou seja, 0,01, isso aqui é 1 centésimo, nós vamos falar daqui a pouquinho, décimo, centésimo, ou 1 metro corresponde a 100 centímetros, que a gente já falou, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós vamos fazer a última observação. Existem várias, né? Que a nossa tabelinha, ela tem vários elementos. Nós ficamos em metro, decímetros, centímetros e agora nós vamos falar do milímetro. Tem ainda o decâmetro, o hectômetro e quilômetros também, mas o processo é o mesmo. Então, agora nós vamos pegar de metros para milímetro e de milímetros para metros. Então, aumentei o milímetro aqui, nesse sentido aqui para a direita,
nós vamos aumentar, então é multiplicação. 1 vezes 10, eu vou estar transformando em decímetro. Outro vezes 10, eu vou estar transformando em centímetros. Que a gente já viu que de metros para centímetro é vezes 100. E outro vezes 10, eu vou estar transformando em milímetro esse número. Então, de metros para milímetros, eu multiplico por um 10, depois por outro 10, depois por outro 10. Então, para fazer direto de metros para milímetro, eu multiplico por 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, tá aqui. 1 metro é 1000. Opa! 1 metro é 1000 milímetros. E de milímetros para metros, eu divido por um 10, divido por outro 10 e divido por outro 10. Então, de milímetros para metro, eu tenho que dividir por 1000. 1 milímetro, eu pego 1 e divido por 1000 para transformar em metros, que é 1 milésimo de metro. Então, 1 milímetro corresponde à milésima parte de um metro. Na página 186, troca de ideias. Com o auxílio de uma calculadora, resolva as seguintes divisões apresentadas na forma de fração. Nós vamos fazer, eu vou ensinar a deslocar a vírgula por 10, quando divide por 10 e por 100 eu já falei, aí vou também falar de 1000 e por 10.000. Aí tem A, B, C e D, que eu coloquei no quadro. Com seus colegas e professor, analise os resultados obtidos em relação ao denominador da fração original. Então, vamos lá. A gente já falou aqui que o número inteiro ele tem a vírgula no final. E quando eu divido por 10, 0, eu vou deslocar essa vírgula uma casa. Então, 1.234 dividido por 10, 123,4. Também já falamos que por 100, a gente desloca a vírgula duas casas. 2 zeros, duas casas. E assim por diante. No 1000, eu vou deslocar a vírgula 3 casas. A vírgula está no final, o número inteiro tem a vírgula no final, não precisa aparecer. 1.234 dividido por 1000, 1,234 milésimos. Dividir por 10.000, desloco 4 casas. Deixar até um espacinho para vocês verem o que vai acontecer, que a vírgula não fica sozinha lá no começo. Vou deslocar 1, 2, 3, 4. Então, desloquei a vírgula 4 casas e acrescento com 0, porque não ficou nenhuma parte inteira, ficou só parte decimal. Então, o que nós podemos falar? Que nós estamos falando de frações decimais. Quando nós temos o denominador 100, 10.000, 10.000 e assim por diante, nós, quando dividimos, nós vamos encontrar um número decimal. Então, aqui, ó, décimo, uma casa após a vírgula. Centésimo, 2 casas após a vírgula. Décimo, centésimo. Milésimo, 3 casas após a vírgula. Décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, 4 casas após a vírgula. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Vamos decompor, segundo a posição dos algarismos, o número decimal 512 inteiros, né? 7.689 décimo de milésimo. Então, aqui eu coloquei a parte inteira, na tabelinha eu separei, aqui no nosso número decimal é a vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. E depois em letra minúscula, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, a gente vai colocar aqui 512, apertadinho, quadro pequeno,
7.689 décimo de milésimo. Para fechar a aula de hoje, nós vamos representar mais dois números. Então, agora, com um pouquinho mais de espaço, 2 milésimos. Então, 2 milésimos, nós temos nada no décimo, nada no centésimo e 2 no milésimo. 5 centésimo, centésimos. Nada na inteira, né? Nós estamos representando 5 centésimos. Nada no decimal e 5 no centésimos. 4 décimos. Então, nós temos nada na parte inteira e 4 no décimo. 8 unidades. 8. Você pode representar vírgula, 0, 0, 0, que é a mesma coisa que 8. Porque o 8 tem a vírgula no final e não tem nenhuma parte decimal e não precisa escrever isso. Então, nós temos 25 inteiros, né? 25 unidades, 354 milésimos, representando 4 milésimos. Nada na parte inteira, nós estamos representando só 4 milésimos. Nada na parte decimal, décimos, perdão, nada no centésimo e 4 no milésimo. 5 centésimos. Nada na inteira, nada no décimo e 5 no centésimo. 3 décimos. Nós temos nada na inteira e 3 décimos. 3 décimos é igual a 0,3. Agora nós começamos a parte inteira. Nós estávamos na parte decimal. Lembrando que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Na parte inteira, vocês já estão habituados, nós temos 5 unidades. Que é unidade, dezena, centena, 5. E aqui nós temos 2 dezenas. 2 dezenas, 20 unidades. Então, agora vai ficar para vocês a tarefa da página 187. Bons estudos!